Você está ouvindo Murucututu, a rádio da filosofia em tempos sombrios. Bom dia, estamos na primeira transmissão radiofônica digital do FEPROFIL, Fórum de Professores de Filosofia do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou o Felipe Gonçalves Pinto, professor do Cefet, e estou aqui com a professora Thaís. Olá, bom dia, aqui é a Thaís, também faço parte do grupo do FEPROFIL. E hoje nós vamos bater um papo com dois convidados. Os dois convidados são professores de filosofia de licenciatura, atuam na formação de professores. Marcelo Sena Guimarães, na Unirio, também faz parte do programa de pós-graduação em filosofia e ensino do Cefet, assim como o Felipe Cepas, que é professor também da licenciatura da UFRJ e do PPFEM Cefet, além de ser também professor e membro do PPGF da UFRJ. Muito obrigado, sejam bem-vindos. Obrigado por ter convidado aí a oportunidade de a gente falar um pouquinho sobre filosofia, ensino de filosofia. É um prazer estar com vocês. Bom, vamos começar nosso papo, que é sobre ensino de filosofia. Nos últimos anos, nas últimas décadas, a área de filosofia vinha no movimento de construção, de reconfiguração, transformação, a partir do estabelecimento da obrigatoriedade legal, né, da disciplina de filosofia no ensino médio. Como é que vocês avaliam os caminhos que a área vinha tomando e a atenção aparentemente crescente que a educação básica vinha despertando nos filósofos, nas universidades, nos programas de pós-graduação? A filosofia, na verdade, na história da educação brasileira, sempre passou por esses momentos de idas e vindas. Né, tem o Dalton Alves, lá da Unirio, fez essa pesquisa, currículo de filosofia no século XX, e você nota isso, que a filosofia entra no currículo, passa um tempo, ela vai perdendo força ali, tempo, e aí depois sai, então tem um vai e volta aí que né, tem sido constante, pelo menos há um século, e a gente está vendo uma coisa parecida acontecer de novo. Né? E outra coisa é que, quando a filosofia se tornou obrigatória, em 2008, né, ela já estava presente em vários estados brasileiros, então já tinha um movimento aí de perceber a importância da filosofia, mas tinha também, se a gente procurar aí na mídia dessa época, certamente vocês vão achar uns textos que já estavam acusando a filosofia e a sociologia de estarem entrando nas escolas para promover doutrinação e de ser coisas, né, de ser conteúdos exagerados. Então é curioso que esse discurso que se tornou ressoou mais agora, nesses últimos 2 anos, estava presente ali. Então você percebe que tem uma disputa que parece estar arraigada aí na sociedade, eu acho, em torno dessa questão da filosofia. Né? Eu acho que, de outra maneira, inclusive nas universidades, porque apesar de ter se aberto um espaço para discutir o ensino de filosofia nas universidades, tem também ainda muita resistência nos departamentos de filosofia a tomar a questão do ensino como um tema de trabalho dos professores. Né? E o que eu acho que está em jogo também é uma concepção da escola brasileira, né? Que é uma disputa em torno da escola. A gente vive uns processos políticos em que parece que tem grupos aí que acham que a escola não pode existir uma escola de qualidade, uma escola com sentido para a população. Né? A escola é mantida ou de maneira muito precária para a população que precisa mais dela, ou também é uma escola que é muito conteudista e muito formal, com umas rotinas assim que, na verdade, não atendem bem aos interesses dos alunos, às necessidades dos alunos. Né? E aí o fato da filosofia estar ou não presente aí é uma das questões que está em jogo, eu acho. Né? Felipe, quer falar um pouquinho? Vou pegar carona nessa ideia nessa perspectiva mais ampla, né, da política, da escola. Eu acho que é muito difícil, né, assim, compreender o alcance e a importância da filosofia na escola e dessa... assim, eu entendo que
a presença da filosofia vem no bojo de um processo de redemocratização da sociedade e de uma luta em torno da escola, né? do que a escola deve ser para a maioria da população, sobretudo do ensino público, né? Da rede pública. Então, se a gente pensar também em qual filosofia que está lá dentro da escola, né? E qual o sentido que a filosofia tem na formação dos jovens e tal, nada disso é evidente, né? A questão é pensar que a filosofia ela entra na escola num momento em que você tem um avanço, né, ainda que tímido, ainda que problemático, uma tentativa, né, de democratização, de ampliação, por exemplo, nas universidades, formação de professor, você tem a reforma da licenciatura, onde você vai ter uma tentativa de transformar a licenciatura numa coisa menos rígida, fora do esquema do 3+1, em que o ensino é como que só um apêndice, né, no último ano da formação do ensino e tarará. Então, quer dizer, eu acho que há movimentos de repensar a formação de professores, repensar a escola, e a presença da filosofia entra no bojo, enfim, de um esforço, né, para mudar a educação no país. Agora, nada disso é evidente, né? Porque é isso, qual filosofia está na escola, que tipo de escola é essa escola, se ela está realmente ajudando os alunos a terem uma melhor formação, né? Uma experiência escolar mais rica, mais diversificada. Me parece evidente que a filosofia ajuda em todas as outras disciplinas, né? Por exemplo, né, na medida em que a filosofia ajuda, né, na construção do raciocínio, né, quando você vai estudar Descartes, você vai estudar, sei lá, qualquer filósofo, você se vê confrontado com um rigor de um pensamento e tal, que te ajuda a construir o seu próprio raciocínio, o seu próprio pensamento e tal, na hora de fazer a redação do Enem, etc. Então, assim, para nós isso é evidente, mas é isso, né, o contexto das escolas e a precariedade do sistema, né, a forma como se pensa a filosofia na escola também, tudo isso são problemas grandes que a gente tem que estar sempre repensando. Bom. Então, mas apesar dessas incertezas, esses elementos que são pouco evidentes, se a gente pegar aí desde o ano 2000, houve uma produção que se intensificou na área de filosofia e na área da educação em torno da filosofia, não só no sentido de produção de artigos, produção de conhecimento, publicação de artigos, livros, mas também documentos como parâmetros, orientações, que são sempre muito criticáveis, mas que, de alguma forma, avançam na publicização para um grande público, assim, das discussões em torno do ensino de filosofia, né? E hoje parece que esse horizonte de discussão sobre o ensino de filosofia vem se fechando cada vez mais. Se a gente pegar um cenário atual, a gente tem a reforma do ensino médio, né, que a gente precisa lembrar que começou lá com a medida provisória 746, do Temer, com 1 ou 2 meses, um mês, eu acho, depois de assumir a presidência interina. E no ano passado nós tivemos a resolução número 3 do CNE-SEB, que atualiza as diretrizes curriculares nacionais, e a portaria do MEC, número 1432, que estabelece os referenciais para os itinerários formativos, tudo isso a partir da Base Nacional Curricular, na sua terceira versão, aprovada ou oficializada. E aí, montando esse cenário, a gente tem, como vocês já falaram, a chamada doutrinação ideológica, a perseguição aos professores como doutrinadores, os cortes de verbos, ataques verbais. O ministro da Educação chamou agora os estudantes de filosofia de bonitinho que faz cachimbo de epóxi, chama os professores de zebras gordas. E agora, o último, no mês passado, a revisão, como o Felipe Cepes apontou, a revisão da formação de professores, das diretrizes para a formação de professores. Nesse cenário todo, assim, desse limão, dá para fazer uma limonada? Não, assim, você falou de
fechamento do cenário de reflexão sobre ensino de filosofia, eu entendo no nível do governo, né? Porque no âmbito da universidade, né, dos professores que trabalham com a formação, dos professores que trabalham nas redes, eu acho que esse cenário só se amplia cada vez mais. A gente tem muita produção, a gente tem muita reflexão em torno do ensino de filosofia e dos seus problemas, né? Quanto a esse cenário catastrófico, eu acho que a gente não podia esperar nada de diferente desse governo que desde sempre se anunciou contra as humanidades, e ele agora é uma burrice sem tamanho, né? Esses caras, eles estão apostando que eles vão aumentar português e matemática e isso vai melhorar a formação dos alunos. É uma burrice sem tamanho, assim, tudo bem, estou pagando para ver, mas não vai. Você pode aumentar o que você quiser de horas de matemática e português, você pode tirar humanidades todas da universidade, das escolas, e você não vai melhorar a formação nenhuma de ninguém. Isso é evidente, quer dizer, é um discurso tão burro, tão estúpido, tão cego, mas que está virando política pública, né? Enfim, eu não sei, em algum momento, enfim, as forças da sociedade civil, né, dos próprios políticos, eu acho que em algum momento vai virar e vai amenizar essa catástrofe que a gente está vendo aí em todos os âmbitos, né? Nem é um professor, mas esse ministro que se diz professor, né? Que entra faz memezinho, videozinho com guarda-chuva e fala um bando de bobagens, né? Querer falar qualquer coisa sobre a filosofia em nome das ideias delirantes daquele astrólogo lá de Pittsburgh é patético. Enfim, infelizmente a gente vai ter que conviver com isso, sabe-se lá até quando, mas eu tenho fé de que, né, em algum momento a conjuntura política mude e que as pessoas se deem conta de que isso é uma estupidez enorme, porque você não ter a formação de ciências humanas nas escolas, né, e nas universidades, não fortalecer isso aí é dar um tiro no próprio pé, né? Enfim, achar que a vida é só veterinária, quais são as áreas que eles falaram que tem que privilegiar? O que dá dinheiro, enfim, é isso, é estupidez enorme. É só falar, teria várias coisas para analisar aí, né, nessas perguntas, mas é isso, relembrando que a filosofia, de fato, ela foi retomando um espaço na educação básica a partir de um processo de redemocratização. Então, acho importante pensar isso, que estava se cultivando uma certa ideia de o que é uma escola para uma democracia, né? E isso era uma preocupação que, bem ou mal, estava perpassando tanto alguns grupos que estavam no governo, professores, a sociedade e tal. Mas desde os anos 90, desde a época da LDB, tem uma questão aí que é essa, que às vezes eu falo assim, uma colonização da educação pela economia, né? Porque são interesses econômicos que estão colocados sobre a educação e que formulam ou colocam os termos de muitos desses documentos. Então, o fato de nos parâmetros curriculares lá do finalzinho dos anos 90 estar colocado em termos de competências que devem ser os componentes do currículo e não mais os conteúdos ou outras formas, isso, né, vários analistas já mostravam que isso é uma decorrência de orientações do Banco Mundial, que tem a ver com você pensar a escola como uma preparação para o mercado. Então, e esse movimento aí de interesses econômicos e mais especificamente de empresários querendo dizer como deve ser a educação, ficou muito mais forte no Brasil nesses últimos anos. Então, acho que a gente está lidando com isso também, além de grupos políticos, né, de caráter muito mais reacionários, que alguns dizem que são conservadores, mas eles são destruidores, no meu entender. Eles não conservam nada, conservam apenas a desigualdade, a intolerância, eles não estão conservando nenhum valor realmente, né? E que aí vem com esse discurso de dizer que é doutrinação, né? Quando, na verdade, a filosofia te oferece ferramentas justamente para você não ser doutrinado, né? Quando você estuda lógica, quando você estuda
a linguagem filosoficamente, quando você tem a oportunidade de estudar ética, política, né, as várias perspectivas filosóficas sobre isso, os alunos, os jovens estão ganhando ferramentas, instrumentos para ser capaz de driblar a doutrinação, né, de não cair num discurso que tente levá-lo muito facilmente para uma direção sem maiores críticas, sem maiores questionamentos. Então, você pensar uma escola sem filosofia, na verdade, é difícil até dizer que é uma escola, porque, né, é muito mais um adestramento do que realmente um espaço de formação. Então, acho que a gente está vivendo um tempo também que, justamente, essa ideia de uma escola que seja um espaço de formação real, amplo, como diz na LDB ainda, do desenvolvimento integral da pessoa, né, além das suas capacidades intelectuais, da formação para a cidadania, para o trabalho, quer dizer, tudo isso mais ou menos integrado, acho que a gente está vivendo um momento que, na prática, direciona muito mais para uma redução disso para a escola, para um lugar de treinamento muito elementar, de uma força de trabalho, né, que alguns que têm mais condições vão ter acesso a uma educação mais ampla, né, mais consistente, e outros, a grande maioria que não, é um treinamento meio pro forma, para viver como precariado, como se diz, né, como um trabalho muito precarizado. Então, isso é uma coisa, eu acho que é um dos pontos que está em questão. Os documentos, aí, pensando os parâmetros, no final dos anos 90, as diretrizes curriculares nacionais da época do governo Fernando Henrique, que eu acho que tinha esse caráter de pensar muito em termos de competências, né, o currículo em termos de competências, que tinha essa influência lá do Banco Mundial, de autores lá como Perrenot, e que você via essa ligação entre a perspectiva formativa ali que estava se propondo e esse interesse do mercado de preparar trabalhadores em função dessas competências. Então é importante dizer que o currículo brasileiro, né, a cultura curricular da escola brasileira, né, não foi formada em termos de competências. Então os professores maciçamente rejeitaram a própria terminologia e, na prática, né, não realizaram esse tipo. Então, é uma coisa que está mais ou menos fadada ao fracasso e acredito que hoje ainda continua, em certa medida. Então, apesar de alguns desses documentos, ou talvez muitos deles, tiveram participações de pessoas da área na sua elaboração. Então, tem alguma coisa ali que às vezes é interessante de observar. Então, por exemplo, as orientações curriculares nacionais de 2006 fazem uma avaliação dos parâmetros, tanto os primeiros quanto os parâmetros em ação que foram formulados depois. Tem ideias ali interessantes, porque as competências que são colocadas inicialmente são competências de leitura, né, de escrita, de interpretação, de debate. Então, são muito gerais, não parecem ser muito especificamente filosóficas, mas estão ligadas com o trabalho que a gente faz em filosofia, e que mostra como a filosofia está ligada com uma formação geral, com a formação para a capacidade linguística, para uma alfabetização no sentido amplo, uma alfabetização cultural, uma alfabetização científica, né? Uma alfabetização ética, digamos assim, em termos de aprender a falar dessas coisas, ter familiaridade com esses conceitos e discuti-los, né? E tem também nos parâmetros em ação essa ideia dos conceitos estruturadores do currículo. Então, tem umas ideias sobre o currículo que apareceram nesses programas que me parecem que são interessantes, que são resultado de uma reflexão que foi se fazendo aos poucos sobre como que a filosofia poderia estar na escola, à medida que ela foi ganhando espaço, né? Até na primeira e segunda versão da BNCC, acho que ainda tem ali uma reflexão interessante. A terceira versão, quando ela foi sequestrada pelo governo Temer e foi entregue para um grupo que a gente nem sabe quem é direito, que escreveu, eu acho que ela faz um retrocesso grande aí nesse sentido, inclusive tirando um pouco o espaço específico da filosofia ali, né? Então, esses seriam alguns dos elementos que eu acho que vale a pena pensar. Mas... Não, eu quero discordar. Eu acho que esses documentos todos, eles são nefastos. Eu acho que aquele parâmetros curriculares
competência, ler texto filosófico de modo significativo, ler textos não filosóficos de modo filosófico. Acho de uma generalidade absoluta, de não diz nada. Eu acho que currículo bom é o que se faz de baixo para cima e não de cima para baixo. Todos esses documentos são feitos de cima para baixo, eles são uma interferência na autonomia do professor. Penso que eu sou contrário à ideia de uma base curricular nacional comum. Enfim, eu discordo totalmente dessa política e espero que a comunidade acadêmica, a comunidade escolar, ela se contraponha e se insurja contra essas políticas e faça elas mesmas, como muitas vezes ela faz, construa, né, a sua própria dinâmica de formação mais próximo ao verdadeiro interesse dos estudantes, às necessidades dos estudantes e a uma construção coletiva por baixo, né, pela base daquilo que realmente conta como importante e interessante para os alunos. Como dizia a aluna minha, eu desconcordo, né? Que é isso, acho que está certa essa crítica do Felipe, mas eu acho que é um pouco assim, muito provavelmente a gente não vai ficar livre desses documentos oficiais. Então, eu acho que a gente tem que entender um pouco a que eles vêm e como que a gente pode se posicionar em relação a eles. Eu concordo também que o ideal é que os professores construam os currículos desde a escola e esses currículos é que vão se tornando referência, né? Mas, por exemplo, na época dos parâmetros curriculares nacionais, eu tinha começado a trabalhar no Pedro II aqui no Rio, e a gente tinha um currículo lá fortemente conteudista, né, e com uma estrutura de avaliações também toda determinada, né, por cima, assim. E, curiosamente, né, os parâmetros, a presença dos parâmetros ali, ainda que os professores não adotassem completamente, ele permitiu abrir um espaço para que as pessoas propusessem outras formas de trabalhar com a filosofia, que escapasse um pouco daquelas amarras que estavam colocadas anteriormente. Então, acho que tem um elemento de contradição aí nesse jogo, entre os documentos oficiais, entre a prática nas escolas, reconhecendo que a prática nas escolas é o que fica mais normalmente soterrada e abafada, então é ela que precisa vir mais à tona, né? E a discussão sobre a filosofia, o ensino da filosofia que se dá na sociedade ou nas universidades, acho que tem umas contradições aí que merecem ser exploradas, né? E, de fato, eu acho que, assim, de uma maneira geral, esses currículos, esses programas, eles têm um espírito que é esse espírito muito da economia tomando conta da educação. Então, nesse sentido, eu também concordo de que uma postura, né, crítica a isso é importante, porque a escola está perdendo o seu espaço de formação, né? Os professores estão deixando de ser formadores para ser tarefeiros, tanto que a gente não tem tempo para nada, né? São cargas horárias imensas, não tem espaço para planejamento, para outros eventos, para outras atividades dentro da escola. Então, os professores são submetidos a uma rotina exaustiva. Então, tudo isso acho que faz parte desse processo, que de fato deve ser contraposto assim, fortemente, né? Mas, pensando um pouco pragmaticamente, me parece isso. A gente vai, de alguma maneira, estar em contato com esse tipo de documento. Então, acho interessante a gente pensar como se posicionar em relação a eles. Sendo que a gente não precisa ser apenas, né, se entender como meramente aplicadores desses documentos. Acho que não. A gente tem que ser crítico e dizer, olha, como a campanha que a Amped propôs, que era, aqui na minha escola já tem currículo. Então, a gente trazer isso à tona, mostrar, olha, a gente já faz aqui, as coisas que a gente faz aqui que são mais interessantes, são mais educativas para os alunos, muitas vezes não aparecem nesses documentos. Então, acho que essa contraposição tem que ser feita mesmo. E aí só o Felipe tinha falado ali a coisa do limão e da limonada, é isso. Eu acho que chamar essa reforma de um limão é uma ofensa ao limão, né? Porque eu acho que, de fato, é uma reforma de precarização, né, sobre um discurso falso de que os alunos vão ter escolha. A gente sabe que isso é muito complicado e que, no fundo, é muito mais uma precarização do ensino, principalmente do ensino público, da escola pública, e que está colocando também, abrindo espaço para instituições privadas abocanharem aí o espaço da educação pública. Então, acho que tem que ter essa consciência também para criticar, né?
Bom, um pouco a partir da relação limão-limonada, mas partindo de um outro lugar, né? Você falou aqui da questão dos documentos, né? Mas em um dado momento, acho que uma fala anterior de vocês, se chegaram a mencionar, né, tanto as críticas às humanidades, né, então isso tem um impacto não apenas sobre o ensino de filosofia, mas a própria área de filosofia também. E aí eu queria saber, assim, de que maneira, pensando nessas possibilidades, nessas janelas dentro desse contexto, né, qual seria, como poderíamos pensar essa relação entre academia e escola agora de uma maneira mais propositiva, né, se esse lugar também, esse contexto catastrófico, né, que vocês colocaram, também não é um momento também para a gente repensar essa distância, né, o encurtamento da distância, ou até mesmo, né, uma relação que não seja mais simplesmente, né, academia, escola, mas pensar outros tipos de relações. Começar a responder essa pergunta a partir da proposta do complexo de formação que a UFRJ aprovou e que estamos implementando lá na UFRJ como um todo, né? E onde as licenciaturas, elas, né, nesse complexo, elas pressupõem a participação dos professores da rede que recebem nossos estagiários, de modo que todo o percurso de formação dos licenciandos, né, futuros professores, vai ser repensado junto com os professores da rede, sobretudo da rede pública, que atende os nossos estagiários. Então, assim, eu acho que esse é o caminho, né, nesse sentido dessa aproximação universidade-escola, ou é um dos caminhos, né, que trazer a escola para dentro da universidade, né, e não pensar a escola também só como um receptáculo de estagiários, mas como, né, uma parceria que elabora eventos de extensão, que haja uma participação verdadeiramente ativa, constante e dialogada, etc. Agora, com relação à filosofia, eu também penso que, assim, estou pensando em voz alta, né? Não tenho nada muito elaborado sobre isso, mas eu penso que a gente não pode abrir mão também, digamos, da radicalidade, né, da filosofia. Essa questão da crítica ao doutrinamento, eu vou falar um despautério. Eles têm razão na medida em que a filosofia, eu penso como que, na verdade, eles têm razão, eu estou brincando, né? Mas é a questão de uma certa aporia, de uma certa tensão, né? A filosofia está na escola para quê? A filosofia existe para quê? Ela tem um grau de questionamento, de radicalidade sobre a nossa situação presente, sobre a vida, sobre o que é viver, sobre o que é a ética, sobre o que é a política, etc., que deve ser considerado, né? E muitas vezes essa presença desse questionamento vai envolver conflitos mesmo, conflitos com os valores das famílias, né, dos políticos, etc. A gente está, assim, numa guerra, num certo aspecto, né? Tudo bem, a gente tem todo esse lado que é tudo bonito, que a filosofia serve para ajudar a pensar, ela serve para ajudar a organizar o pensamento, ela serve para que os alunos pensem a cidadania, o trabalho, etc. Agora, radicalmente, pensar a cidadania e o trabalho, muitas vezes envolve tensão, envolve conflito mesmo. E a gente tem que encarar esse conflito. O conflito está dado aí. Quando esses caras chegam e dizem, vocês são doutrinadores, sou sim, e aí? Vamos lá. Você também é. Quando você chega e diz que você só tem que... a escola só deve servir para o trabalho, para o lucro, para o empreendedorismo, etc., isso é doutrinação, caramba. Então é doutrina contra doutrina e vamos lá, vamos fazer esse debate. Mas, às vezes, eu acho que a gente fica um pouco tímido, querendo defender a filosofia, ela não é doutrinadora e tal. Eu acho que a questão é um pouco mais complexa. Eu desconcordo de novo. Brincando também, mas
Porque eu acho assim, que as aulas de filosofia na escola, digamos, a função não é ensinar apenas uma doutrina ou apenas uma teoria. Não, assim, mas estou tentando pensar aí, né? Então, ela não é doutrinadora nesse sentido, né? Acho que a gente aprende algumas teorias, algumas doutrinas no tempo que a gente tem, que é muito reduzido e tal, então isso até de uma forma muito parcial. Mas o mero fato de você ensinar uma teoria sem você ter a pretensão de dizer que ela é a única e é a verdade absoluta e aquilo ali é o certo, é o que deve ser seguido, já destoa, já não é exatamente uma doutrinação, como a gente é acusado, né? Então, acho que tem umas questões aí, acho que tem que pensar isso mais profundamente mesmo, né? É o seguinte, eu diria mais, digamos, que você tenha um professor marxista na sala de aula, um professor marxista que defende o marxismo, etc. A escola ela está repleta de professores de várias linhagens, com várias perspectivas diferentes, e o aluno não é burro, o aluno não é tábula rasa, ele não é um imbecil, ele está lá, ele está vendo o professor marxista falar, ele está vendo o professor de português, que é um liberal, falar, ele está vendo a professora de biologia, que é sei lá o que, falar, e essa pluralidade ela está na escola e tem que estar na escola e é saudável. Eu não vejo nada demais com isso, entendeu? Não é, não, o professor não está lá ensinando, mesmo que esteja. Eu não acho que o professor tenha que ensinar marxismo na escola. Não é essa a questão. A questão é que a gente tem que parar de tutelar o professor e o aluno. Não tem que tutelar nem professor nem aluno. A gente tem que deixar que a comunidade escolar resolva os seus problemas. Agora agora vai botar milico, vai botar lei, botar ordem. Vamos botar ordem nesse negócio aí. Isso é uma estupidez. Quer dizer, você é tutelar, né? Tutelar as pessoas, achar que as pessoas são burras e que aí sim que tem um caminho só a seguir, que é a da lei, da ordem, da obediência. Não, os alunos não são burros, a comunidade escolar não é burra, a própria escola tem que resolver os seus problemas. O que o governo tem que dar é condições para que esse ambiente saudável, né, possa sobreviver de forma mais aberta possível, dialogada possível. É só isso que o governo tem que fazer e deixar de querer tutelar a escola. Pessoal, o papo está muito bom, mas acho que para uma primeira transmissão radiofônica digital sobre o ensino de filosofia, podemos ficar por aqui e deixar a discussão sobre a doutrinação ideológica e as formas de debate, resistência, a interpretação disso que está acontecendo para um próximo programa. Eu queria agradecer a participação do Marcelo e do Felipe Cepas, além do Thaís, é claro, e a participação também dos nossos técnicos especialistas nas transmissões radiofônicas digitais, Jonathan Santos e Luciano Melo. Luciano Melodia. Para fechar, eu gostaria muito que vocês indicassem para os nossos ouvintes um ou dois documentos que estão no auge da discussão hoje em torno do ensino de filosofia. Os documentos, você falou alguns já aí que dizem respeito ao contexto brasileiro, então não queria repetir isso. Eu tenho um que eu gosto muito, acho interessante, é um documento da Unesco, de 2013 ou 12, não lembro agora exatamente, mas que chama Filosofia, uma Escola da Liberdade, dava para baixar no site da Unesco, ele tinha edições em espanhol, em francês e em inglês. É interessante que ele faz um levantamento do ensino de filosofia pelo mundo, todo o planeta, claro que não todos os países, não consegue abranger todos, mas abrange todos os continentes e nos dá assim um panorama, né, de como que ocorre o ensino de filosofia, não só no ensino médio, mas também no ensino fundamental, né, e no ensino superior, identificando inclusive algumas formas de resistência ao ensino de filosofia que tem em vários lugares. Então tem uma análise lá sobre a questão de resistências políticas, resistências religiosas e resistências culturais ao ensino de filosofia, que é muito interessante de ler para a gente pensar o nosso contexto que a gente está vendo atualmente, né, de uma perspectiva mais ampla. E se puder indicar mais um, eu sugeriria o texto do Kafka, um relatório para uma academia, que eu estou usando com os meus alunos lá na Unirio para a gente discutir o ensino,
a questão da formação, que tem um texto do Silvio Galo também, que ele comenta esse texto discutindo a questão do ensino de filosofia. Então, acho que vale a pena também enveredar aí pela literatura de formação, pelo romance de formação e pelos textos irônicos e problematizadores da questão da formação, como é esse texto do Kafka, né? Então, são as 2 sugestões que eu faço aí agora. Eu, seguindo a minha orientação anti-documentos do governo, né, eu vou também indicar, na verdade, alguns estudos, né, que têm sido feitos na área do ensino de filosofia. Acho que é fundamental, no âmbito dessa discussão que a gente está fazendo, pensar na perspectiva decolonial e também na perspectiva de gênero, né, como os 2 âmbitos de pesquisa no ensino de filosofia que tem, onde se tem avançado bastante. Você tem em Brasília lá o Wanderson Flor, você tem aqui no Rio Renato Nogueira falando sobre as questões das culturas afro-brasileiras, e você tem as discussões de filosofia de gênero também na Ampof, que, né, se criou um GT específico para trabalhar questões de filosofia de gênero e tal. Eu acho que essas questões são candentes, latentes, e a gente precisa estar atento a elas. E queria também chamar a atenção para uma pesquisa que está sendo feita, que diz respeito precisamente ao amadurecimento, né, ao crescimento da pesquisa na área de ensino de filosofia, que uma pesquisa está sendo feita pela Patrícia Velasco em São Paulo, num pós-doutorado que ela está fazendo, ainda está em elaboração, mas a gente ficar de olho que quando sair essa pesquisa, eu acho que ela vai ser de suma importância, porque ela está, de alguma forma, mapeando, né, as várias regiões do país, vários pesquisadores que trabalham em torno do ensino de filosofia. Eu acho que é importante. Bom, gente, é isso. Obrigada pela atenção e a gente fica aqui esperando o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acabamos de apresentar Murucututu, a rádio da filosofia em tempos sombrios.